Já tem gente entrando. Boa noite. Boa noite, galera. Fala aí pra mim, quem já foi entrando. Tá ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tá travando? Thaís já entrou. Boa noite. Matheus. E aí, Thaís, como que tá? Tá ouvindo bem? Alô? A galera vai entrando aí aos poucos. Ai, que bom. Dessa vez tá tudo certinho. A Camila já chegou também. Vou deixar um pouquinho o pessoal entrar aos poucos. Show. Dessa vez eu já coloquei o fone. Tá todo mundo ouvindo bem. Que bom. Então, gente, vamos começar. Então, já acho que já entrou bastante gente. E a live de hoje vai ser com a Camila Gomes. Ela é nutricionista. É muita coisa, viu? Ela é pós-graduada em nutrição clínica, metabolismo, terapia nutricional, nutrição funcional e coaching nutrição e qualidade de vida. Estamos muito bem representados hoje. Ela também é do time de embaixadores da Raiz Foods. Eu vou chamar ela para entrar aqui. Ela já até me enviou o convite. Esperar ela conectar. Tá demorando conectar. Travou aí, pessoal? Ou tá tudo normal? Me dá o retorno aí. Tá normal. Então acho que só tá demorando conectar mesmo. Vamos aguardar um pouquinho então. Se não der, eu mando o convite para ela de novo. Não foi não. Eu vou te mandar o convite, Camila. Tem bastante gente entrando já. Ei, linda, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo jóia? Não tava querendo conectar, né? Eu acho que eu enviei a solicitação e aí depois me pediu para enviar de novo, mas acho que agora Então. tá normal, não tá? Mas tá tudo certinho. Não tá travando, tá tudo certo. Hum. E Boa aí, noite, tudo bem? tudo jóia com você? Tudo bem. Queria agradecer pelo convite. Muito bom estar com todos vocês aqui essa noite para a gente falar um pouquinho mais sobre emagrecimento. Como você falou, eu sou especialista em nutrição clínica, metabolismo, terapia nutricional e nutrição funcional. Eu trabalho com emagrecimento há mais de 12 anos, então, Uau. assim, é uma boa experiência. Já testei muita coisa, sei muita coisa que funciona, não funciona. Mas o mais importante é atender o paciente na sua individualidade, tornar o plano alimentar do paciente o mais prático, fácil e realizável possível, para que ele conquiste esse emagrecimento, né? Sim, sim. Eu vi um monte de especialização, nem sei se falei tudo certo. Falou sim. Ai, que bom, que bom. É bastante tempo de experiência, né? Eu acho que você já deve ter lidado com vários casos diferentes, várias coisas diferentes, né? Porque às vezes tem gente que chega e fala assim, mas o meu caso não tem jeito, porque o meu caso é diferente. Acredito que você já tenha encontrado muitas questões diferentes no consultório, né? Sim,
São muitos anos de atendimento, né? São 12 anos de consultório. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que uma coisa muito importante é gostar do que se faz. Quem é meu paciente sabe que eu atendo com todo o carinho do mundo. Eu tento escutar muito meu paciente, porque cada paciente vai ter a sua história, a sua dificuldade, a sua necessidade. E a minha Sim. proposta é fazer um atendimento totalmente individualizado, personalizado para aquele paciente, para que ele tenha o resultado tão desejado, né? Então, assim, muitas vezes os pacientes me procuram, ai, Nutri, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer para conquistar meu resultado. Aí eu falo, calma, você tentou de tudo o quê? Muitas vezes as pessoas buscam ajuda na internet, fazem o que a amiga está fazendo, né? E aí eu Sim. tento ouvir um pouquinho esse paciente, entender como é que é a rotina, o dia a dia desse paciente, para fazer as intervenções adequadas dentro da rotina. Eu brinco que não tem ninguém que não seguiu o planejamento que não teve um resultado positivo, né? Só que aí é importante a gente pensar em todos os fatores aí que envolvem o processo de emagrecimento. A gente vai ter aí também a questão da alimentação, uma alimentação de qualidade é fundamental. Hoje a gente fala muito da importância de se buscar comer comida de verdade, né? E eu Sim. gostei muito quando eu fui convidada pela Raiz Foods para participar com vocês desse Ai, time que de bacana. embaixadores, porque hoje o que eu mais falo com os meus pacientes no consultório, a alimentação que leva ao processo de emagrecimento é uma alimentação simples. Comer mais fruta, mais verdura, e buscar esses alimentos na sua forma mais natural possível. E aí no site da Raiz Foods a gente encontra muita opção legal, né? Eu Sim. tento sempre fazer receitinhas, dou muitas dicas com receitas. Por exemplo, fiz um quibe de quinoa que ficou maravilhoso, que é uma ótima opção para o jantar. Então, ninguém precisa passar fome ou comer alimentos que não sejam agradáveis, saborosos, nutritivos. Então, a minha busca é por aliar todos esses fatores para tornar esse emagrecimento também eficaz, duradouro e que seja um processo prazeroso. Porque a ideia não é passar fome, não é ter que fazer aí um grande sacrifício. A ideia é incorporar esses novos hábitos mais saudáveis e levar para a vida, né? E a gente consegue fazer várias substituições. Vocês trazem aí para o mercado muita opção de produto legal. O leite de coco em pó de vocês é delicioso. Aí é mesmo. E muitas vezes a gente encontra pacientes com intolerância alimentar, pacientes que Sim. usam muito leite, isso dá refluxo, dá desconforto gástrico, dá desconforto intestinal. Muitos pacientes com constipação que precisam adicionar fibra na dieta, vocês têm várias opções de grãos ricos em fibra, né? E esses Uhum. alimentos também produzidos assim de uma forma mais artesanal, mais caseira possível, é muito interessante durante o processo de emagrecimento, até porque alimentos com índice muito grande de agrotóxico, de contaminação, intoxica o organismo e também prejudica esse processo de emagrecimento. Nesse caso, as pessoas acham que estão comendo bem, mas não estão, né? Só por ser, tipo, uma verdura, uma fruta, esse tipo de alimento, mas na verdade tá cheio de coisa ruim, né? Sim, aí existem várias dicas, né? Eu ensino muito para os meus Uhum. pacientes também, para quem consegue comprar tudo orgânico, excelente. E tem paciente que não consegue, talvez por uma Sim. viabilidade financeira ou por não ter um acesso fácil a esses alimentos, né? Então, fazer a correta higienização dos alimentos. Eu ensino muito a higienizar os alimentos com bicarbonato, que ajuda a tirar esse excesso de agrotóxico da casca, que na casca a gente concentra o maior número de agrotóxico. E aí a gente consegue comprar um produto mais artesanal, como no site de vocês, da Raiz Foods, né? Tipo feijão. Sim. Essa semana eu fiz aquele feijão, gente, delicioso, a cor, o gosto, o É cheiro. diferente, Gente, né? Muito quando diferente. a comida é de verdade é É. diferente. A É gente muito mais percebe. saboroso. A gente E a gente. percebe a qualidade, né? Exatamente. E a gente preza por isso, por trazer essa facilidade, né? Porque às vezes as pessoas, a questão que você falou, não inclui na alimentação
por ter dificuldade de acesso e também, às vezes, por nem saber usar, né? Às vezes as pessoas nem têm conhecimento de que aquilo pode ser incluído na alimentação. Sim, e como usar também e ser prazeroso, né? Então, por exemplo, esse quibe de quinoa que eu faço é uma delícia. Então, é uma opção para o lanche à noite que fica super legal. Esses dias eu ensinei também uma receitinha do cappuccino funcional, onde eu usei o leite de coco. E fica uma delícia. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam comprando tudo muito industrializado, cheio de aditivo Sim, químico, aquele cappuccino tradicional, que não é uma opção interessante. Então, tudo que a gente puder transformar no nosso dia a dia e trazer de forma mais saudável, prazeroso, nutritivo, é muito válido, né? é muito mais saboroso, né? Muito mais. E aí, o que eu tento fazer com os pacientes no consultório? É a gente ir incorporando a nossa rotina, esses alimentos mais saudáveis, trazer essas receitas legais para o nosso dia a dia e tornar isso possível, realizável. E, gente, não é impossível. Muitas vezes as pessoas falam assim comigo, ai, Camila, mas eu não tenho tempo. E é uma questão da gente se planejar melhor, fazer a receitinha com um tamanho, com uma porção maior, já porcionar, já deixar as coisas prontas. Então, são dicas que a gente consegue usar ali no dia a dia do atendimento, do consultório, são as receitas práticas que a gente consegue incorporar, que vão ajudar nesse processo de emagrecimento, tornar essa rotina viável, porque também não adianta assim, eu tenho um planejamento alimentar legal, mas é inviável que seja feito. Então, esse é o Sim, desafio, tornar viável, saboroso e fácil de realizar. E aí vocês trazem uma praticidade a mais, vocês fazem as entregas, né? O que é super exatamente. legal, né? E aí eu estou também disponível, quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre as estratégias de emagrecimento que eu uso no consultório. Mas quem quiser mandar perguntas, eu acho legal, que a gente vai respondendo, tirando dúvidas. E essa interação é sempre positiva, E né? fica Então, mais no que eu puder individual também, ajudar, né? Fica sim, no que mais eu puder individual. ajudar, se Sim. quiserem ir mandando as perguntas, eu vi aqui que tinha uma pergunta relativa a taxas elevadas, o que posso fazer? Aí a gente tem que avaliar quais taxas, né? Muitas vezes o paciente tem uma glicose alta, um colesterol alto, triglicerídeo elevado, e aí é necessário melhorar o hábito alimentar, fazer essas substituições, essas trocas inteligentes da alimentação do dia a dia, para ter um resultado melhor. Se vocês quiserem mandar mais específico, eu consigo responder, tá? Para quem está assistindo. Então, deixa eu conversar um pouquinho sobre a questão do emagrecimento. A gente falou rapidamente sobre alimentação, mas quando eu penso em emagrecer, eu tenho que pensar também em alguns outros pilares do emagrecimento. Eu tenho que ter uma boa noite de sono, eu tenho que ter um sono de qualidade, eu tenho que ter uma prática regular de atividade física e eu preciso também controlar e gerenciar melhor o meu estresse. E durante esse período de pandemia, o que a gente tem visto é que as pessoas passaram a comer de forma compulsiva e têm grande dificuldade de gerenciar aí o estresse, né? E a alimentação, Uhum. ela inclusive auxilia nesse processo de gerenciar o estresse. Esses alimentos mais saudáveis vão auxiliar o corpo a aumentar essa sensação de bem-estar. Muitas vezes os alimentos ricos em triptofano cumprem com esse papel, ajudando a gente a gerenciar melhor o estresse e gerando um ciclo positivo aí do emagrecimento, onde eu mantenho uma rotina alimentar saudável, faço atividade física, controlo melhor o meu estresse e cuido da qualidade do sono, porque isso é muito importante. Então, eu brinco que se a gente conseguir, juntos no consultório de forma individualizada, gerenciar esses 4 pontos, o sono, a alimentação, o exercício, o estresse, não tem como o paciente não emagrecer. Ele vai ter um resultado positivo e vai ter sucesso no processo de emagrecimento. É o que faz efeito, né? É o conjunto. Não adianta focar em uma coisa só também, né? Igual Sim, eu vejo muita gente falar que faz atividade física, mas não emagrece. Mas às vezes a alimentação não tá alinhada, né?
Sim, algumas pessoas fazem atividade física, fazem até muito exercício. Eu recebo no Uhum. consultório pessoas que talvez fazem até um crossfit, uma atividade de alta intensidade com regularidade legal, mas aquele exercício aumenta o apetite dessa pessoa. E aí essa pessoa passa a comer muito e faz escolhas ruins na alimentação. E aí aquele exercício que ele está fazendo não gera um benefício para o processo de emagrecimento. Então, a gente ter noção desses 4 pilares aí do processo de emagrecimento e controlar todos eles é fundamental para esse sucesso e para esses bons resultados. Interessante. Camila, tem uma pergunta, você está conseguindo ver, da Alice. Deixa eu ler aqui, conseguir visualizar. Uhum. Amo tudo que é natural, verduras e legumes são a maioria dos meus pratos. Porém, confesso que as frutas me são bem difíceis. Acho que ela tem dificuldade em consumir as frutas. Como Isso. melhorar nesse aspecto? Alice, é muito importante a gente ter um equilíbrio aí nessa alimentação, né? Mas se você já consome um bom volume de verduras e legumes, isso já é positivo. E aí a gente tentar incluir a fruta, talvez em um shake, uma vitamina, um suco detox. Talvez, eu tenho pacientes que me falam, Camila, comer a fruta para mim não é legal. Tem paciente que me fala que o croque da fruta, quando mastiga a maçã, Uhum. aquilo gera uma gastura, gera um desconforto, que não é uma sensação legal para ele. E aí, quando isso acontece, eu tento incluir esses alimentos em outras preparações, né? Então, talvez a sugestão aí seria os sucos, os shakes, e aos pouquinhos também experimentando novamente esses alimentos. É muito comum também algumas pessoas que chegam no consultório e falam assim, ai, Nutri, eu não gosto de nada. Eu falei, mas você já experimentou? Ah, não, desde criança eu não Acontece gosto de muito. nada. Então, assim, gente, o hábito alimentar é hábito. O que eu como com regularidade torna-se um hábito. Então, é importante a gente experimentar alguns alimentos, porque muitas vezes a gente tem um preconceito de alguns alimentos, né? A gente nem pôs na boca, fala assim, não gosto. Então, talvez é necessário passar por um período aí de readaptação, de experimentar alguns alimentos, de pôr na boca, de provar a textura e de tentar incluir na rotina. Vai ter coisas que eu vou descobrir que eu gosto, vai ter coisas que eu vou descobrir que eu não gosto e tá tudo bem. Não tem problema, não tem que gostar de tudo. Mas de algumas coisas eu tenho que conseguir aí colocar no meu dia a dia, alguns Sim. alimentos, algumas frutas, né? Deixa eu só passar aqui, que eu acho que mais algumas pessoas participaram. Só tentar ler aqui rapidinho. Existe algum alimento que ajude no controle da compulsão? Gente, existem vários alimentos que ajudam no controle da compulsão alimentar, principalmente aqueles alimentos ricos em fibra, que a fibra dá muita saciedade, e fontes de gordura boa. Então, assim, um exemplo, o abacate, as castanhas, mas eles têm que ser consumidos de forma moderada e dentro desse contexto saudável para surtir um resultado no controle da compulsão alimentar. Uma coisa que eu uso muito também no consultório são os fitoterápicos, os ativos manipulados, são ativos naturais que ajudam a modular o processo de ansiedade, de compulsão alimentar, de compulsão por doces, que ajudam um resultado muito positivo para o paciente também. A Alice mandou aqui, minha questão com as frutas é o sabor doce, não consigo. Então, tenta abusar mais das frutas com um gostinho mais azedo, né? Então, talvez consumir mais o kiwi, o maracujá na forma de suco. Já seria super interessante. O morango, o abacate, que não são frutas tão doces assim. Aí a Alice falou, já dei chance. Só um pouquinho que saiu aqui. Já dei chance a várias É a delas. As dica. ácidas geralmente vão melhor. Aí, com certeza, porque agrada mais o paladar, né? É uma questão de costume, né, nesse caso. O paladar já está acostumado a isso, né? Isso. Ela tem dificuldade aí com paladar doce, então optar aí Uhum. sempre aí pelas frutas mais Por- azedas, mais ácidas, vai ser mais fácil, de mais fácil aceitação. Porque geralmente a gente vê muito o contrário, né? As pessoas têm uma dificuldade enorme de abandonar o doce, né? E não sabe que pode acostumar, né? Sim. É muito comum as pessoas chegarem no consultório com a compulsão pelo doce, né? Uhum. Eu falo para alguns pacientes que muitas vezes eles têm
Acho que travou. Tinha caído, voltou. Ah, era o meu. E aí algumas pessoas têm esse paladar muito infantil e que quer consumir tudo sempre muito docinho. E que aos pouquinhos a gente consegue diminuir esse paladar doce, diminuir o açúcar, fazer boas substituições. Por exemplo, eu adoro usar o açúcar de coco, porque vocês até têm esse açúcar de coco, Tenho eu uso de sim. vocês. Então eu uso ele muito nas receitinhas. Vou fazer um cookie saudável, vou fazer um bolo. Em vez de usar o açúcar na forma tradicional, que eleva aí a nossa glicemia, sobe com a glicose, acaba virando gordura na região do abdômen, a gente pode substituir pelo açúcar de coco, que ele é de baixíssimo índice glicêmico e ainda é fonte de vitaminas, vitaminas do complexo B, minerais. Então já é uma substituição tão simples de ser feita, super saborosa e que já ajuda aí no processo de emagrecimento. Ótimo. E só do fato de diminuir um pouquinho ao longo do tempo, já vai acostumando também, né? Com certeza, só da gente diminuir o uso, né? Isso já vai limpando o nosso paladar e já vai melhorando a aceitação dos alimentos. Eu queria conversar um pouquinho também sobre as estratégias nutricionais que eu mais uso no consultório para auxiliar nesse processo de emagrecimento. Muitas vezes eu vejo que muitas pessoas ficam perdidas entre as estratégias e têm muitas dúvidas sobre esse assunto. E quem tiver dúvidas pode ir mandando perguntas. Então, eu gosto muito de usar, para quando a gente pensa em emagrecer, a gente tem que fazer uma restrição calórica. Então, a gente tem que diminuir a ingestão de alimentos e a gente tem que aumentar esse gasto. Então, geralmente, por isso a importância da atividade física, que ela gera um aumento desse gasto energético, né? Os estudos hoje já mostram que quem consegue emagrecer fazendo atividade física consegue manter o peso, porque aí a gente tem essa primeira etapa que é emagrecer e a segunda etapa que é a manutenção. E aí os estudos já mostram que quem emagrece fazendo atividade física mantém esse emagrecimento por mais tempo. Então a gente tem um resultado melhor aí do processo de emagrecimento. E aí da alimentação, eu gosto de usar algumas estratégias. Uma estratégia que eu gosto muito é a alimentação low carb, que hoje está bem conhecida, né? Todo mundo fala de low carb. Tá em alta. Tá em alta. E para alguns pacientes, obedecendo a individualidade, ela dá uma resposta muito legal. A alimentação low carb é um tipo de alimentação que ajuda muito também a controlar a compulsão alimentar, porque a gente acaba consumindo mais proteína e alimentos com gordura boa, que dão maior sensação de saciedade. Então, ela é uma ótima opção para quem tem ansiedade, compulsão alimentar, compulsão por doces. Surte um resultado bem legal. Eu gosto muito de usar no consultório também o ciclo do carboidrato, que é uma estratégia onde a gente alterna a ingestão do carboidrato, um dia com carboidrato, um dia sem. Isso para quem faz uma atividade física bem intensa, funciona muito bem para a pessoa não diminuir muito o rendimento do exercício físico e dá um bom resultado na redução de gordura corporal também. Eu gosto de usar também o protocolo detox, que é fazer aquela limpeza do corpo, desintoxicar o fígado, limpar o intestino, para isso gerar uma melhor resposta do emagrecimento. Para alguns pacientes, quando eu vejo a necessidade, eu até faço o protocolo detox antes de iniciar com uma das outras estratégias. O jejum intermitente, eu vi que vocês até fizeram uma live de jejum, né? Foi a última que live. É uma estratégia, foi a última, né? Que é uma estratégia bem legal. Alguns pacientes se adaptam muito bem a ela e respondem muito bem ao jejum. Só que tudo isso, gente, são estratégias individuais. Eu já tenho pacientes que não gostam, que não se adaptam. E tá tudo bem. Vamos usar outras estratégias, vamos usar outras ferramentas para que o paciente alcance o resultado. Mas é uma estratégia bem legal também. E alguns pacientes partem mesmo para a reeducação alimentar, aprender a comer a comida de verdade, fazer as substituições, as trocas inteligentes. Então, assim, o que eu gosto de falar? A gente tem vários caminhos para conquistar o emagrecimento. O importante é aliar isso ao seu biotipo corporal. Cada pessoa tem um biotipo corporal, um tipo de acúmulo de gordura corporal. E obedecendo aí a nutrigenética, que é quando a gente observa esse biotipo corporal e o tipo de dieta mais indicada para cada paciente, a gente adequar essas estratégias
e observar a resposta de cada paciente a essas estratégias. Então, a gente consegue, observando tudo isso, respostas muito legais no processo de emagrecimento. É interessante, acho que por isso é importante o acompanhamento profissional, né? Para saber o que é ideal para cada pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo algo que não é para ela. Sim, é muito importante, porque muitas vezes o paciente usa uma estratégia nutricional que não está de acordo com o biotipo corporal dele, e aí a gente Uhum, tem aquelas pessoas que são magras, altas, a gente tem aquelas pessoas que têm um corpo mais bem distribuído, que a gente chama de mesomorfo, e a gente tem aquelas pessoas que acumulam muita gordura na região do abdômen, que a gente fala que é aquele biotipo corporal maçã, a gente tem o biotipo uhum. corporal pera, e para cada biotipo corporal, a gente tem uma estratégia nutricional onde o paciente vai responder melhor. Então, é muito importante a gente fazer a avaliação física do paciente e observar durante a avaliação física esse biotipo corporal do paciente. E aí, durante a consulta, eu converso com ele de acordo com o biotipo corporal, de acordo com os exames bioquímicos. É muito importante que o paciente leve os exames, ou que eu solicite esses exames. Então é importante a gente ver como que está a função hepática, a função renal, os principais hormônios, como estão as dosagens das vitaminas e minerais. Caso necessário, a gente tem que fazer uma suplementação personalizada para que a gente consiga, juntando todos esses pontos e trabalhando em todos esses quesitos, essa resposta melhor. Porque também não adianta eu pegar uma pessoa com o metabolismo todo alterado, com deficiências de vitaminas e minerais, com alteração hormonal e querer que ela emagreça, porque enquanto eu não corrigir essas deficiências de vitaminas e minerais, enquanto eu não conseguir um controle hormonal eficaz, ela também não vai conquistar o emagrecimento. E aí isso muitas vezes gera frustração do paciente, e aí ele acha, eu já fiz de tudo e não consigo, eu não emagreço. Mas ele não emagrece porque ele não teve esse acompanhamento tão personalizado e ele não avaliou todos esses fatores. Não teve as informações certas, né? Com certeza. Sim, e A- por isso é sempre importante buscar o profissional da área da saúde, né? É sempre importante buscar o apoio aí do nutricionista. Uma das minhas especialidades é a nutrição funcional, onde a gente busca estudar o funcionamento adequado do corpo e fazer essas suplementações, essas adequações para garantir esse melhor funcionamento do organismo. Então, assim, toda essa avaliação e todo esse cuidado em gerenciar todos esses pontos vão ser fundamentais para o sucesso no processo de emagrecimento. Muito bacana. Camila, tem mais duas perguntas aqui. Uma do Marcos, não sei se você já viu. E Acho depois que eu tem. vi. Ele estava perguntando. Ele perguntou qual é a melhor opção, xilitol ou Isso, açúcar de coco? isso mesmo. As duas opções são muito legais. E aí a melhor opção pode ser aquela que se adeque melhor ao seu paladar. Eu, Camila, por exemplo, adoro o açúcar de coco, porque eu gosto muito do açúcar mascavo e o açúcar de coco lembra o açúcar mascavo, né? Só que o açúcar de coco ele é de baixíssimo índice glicêmico, então ele não sobe com a glicemia e ele é um alimento mais interessante que o mascavo. O xilitol eu gosto muito também, mas eu prefiro usar nas receitinhas o açúcar de coco, que eu acho que o paladar fica mais legal. Então, isso aí vai ser uma escolha individual. Vai ter paciente que gosta do xilitol, tem paciente que não gosta, e tem paciente que adora o açúcar de coco, tem paciente que não gosta. Então, essa é só uma questão de paladar, as duas opções são legais. Bacana. A outra pergunta é da Alice. Ela está perguntando sobre o protocolo detox. O protocolo detox é um protocolo que a gente usa para fazer uma limpeza do organismo mesmo. É uma limpeza tanto do fígado, é uma detox hepática, e uma detox intestinal. Muitas vezes o paciente vem para o consultório e ele está tão intoxicado, ele tem múltiplos sintomas, e se a gente não faz um protocolo detox, a gente não consegue evoluir com esse paciente. Então, esse protocolo detox é promover uma limpeza corporal, tirar esse acúmulo de toxinas, hormônios, agrotóxicos que a gente
acaba acumulando aí no decorrer dos anos do nosso organismo, para que a gente faça essa limpeza e aí sim a gente inicie com uma estratégia que vai gerar um resultado. Então, muitas vezes, quando o paciente está muito intoxicado, ele está com muitos sintomas e muitas queixas, eu faço esse protocolo detox. Como que funciona o protocolo detox? São 7 dias de detox, onde a gente come frutas, verduras e de preferência orgânico, né? E a gente não come nesses 7 dias a carne vermelha, a gente come uma proteína branca. E aí eu monto um cardápio para cada paciente, individualizando dentro dos gostos, preferências alimentares, para ficar. Me desculpa, eu tô sem áudio, vocês conseguem me ouvir? Eu vou sair e entro de novo, pode ser? Agora vocês conseguem me ouvir? Eu não tô te ouvindo. Só um pouquinho eu vou sair de novo.